Pessoal, agora que vocês sabem o que é um resumo, entenderam como criar um bom resumo, eu enviarei para vocês um texto expositivo, tá? Um texto expositivo é aquele texto que passa informação, tá? Um texto que expõe informações. Então, eu vou enviar para vocês um texto expositivo que traz o tema sobre o descobrimento do Brasil. Por que que eu escolhi esse tema? Porque no dia 22 de abril foi o dia do descobrimento do Brasil, que se comemora o descobrimento. Porque, para quem não sabe, o Brasil foi descoberto, bem entre aspas aí, porque na verdade não foi descoberto, já havia povos aqui, né, que eram os nativos, que eram os povos indígenas, mas ele foi assim descoberto pelos portugueses, eh, no dia 22 de abril de 1500, né, quando as naus, né, as caravelas do Pedro Álvares Cabral chegaram ao Brasil, tá, e avistaram uma nova terra, tá, que eles até então não tinham declarado como posse portuguesa, tá. E aí eu escolhi então esse tema por conta dessa data, tá, do dia 22 de abril, e também por outro motivo, porque no dia 19 de abril foi o dia do índio. E eu acho muito interessante a gente começar a ter uma visão um pouco mais crítica a respeito de algumas questões, tá? Nós sempre precisamos ser críticos, né? Tudo que nos é informado, tudo que a gente busca saber, a gente precisa ter uma visão crítica sobre aquilo. O que que é uma visão crítica? Uma visão que foge do senso comum, foge daquilo que todo mundo acha, do que todo mundo pensa. A gente tem que pensar com a nossa própria cabeça. A gente precisa criar o nosso próprio conhecimento a partir do que a gente aprende. Então, nós precisamos ser críticos, tá? Quando a gente fala, você precisa ser crítico, não significa que você precise falar mal do outro, porque às vezes as pessoas acham que é isso, que fazer crítica a alguém é você falar mal, é você estar ali criticando no sentido assim de querer ofender alguém. E não é, isso não é crítica. Uma crítica é quando você fala algo, né, se posiciona sobre algo que foge do senso comum, que foge de tudo que os outros acham, do que as pessoas pensam. E quando a gente fala, por exemplo, sobre o descobrimento do Brasil, sobre os índios, a gente acha que essa época, quando os portugueses chegaram aqui, que foi tudo mil maravilhas, né? Que os índios praticamente abraçaram os portugueses. E isso não é verdade, tá? A história não aconteceu dessa forma. Quando os portugueses começaram o processo de colonização do Brasil, os índios não aceitaram isso, tá? Grande parte, né, a maioria das tribos indígenas declararam guerra aos portugueses, tá? Além de várias outras questões, tá? Porque os índios foram escravizados nessa época, muitos índios morreram por conta de doenças que foram trazidas de Portugal, né, como a gripe que eles não tinham. Então, vários problemas aconteceram nesse processo e que isso daí não é muito falado, né? É como se as pessoas esquecessem disso e focassem apenas que o índio, ai, adorou os portugueses, e não é verdade, tá? Então, nós precisamos ser críticos, nós precisamos observar o que aconteceu de maneira crítica. Então, quando a gente fala, por exemplo, sobre o descobrimento do Brasil, a gente tem que começar a crítica a partir daí. Ele foi descoberto? Na verdade, não foi descoberto, porque o Brasil já existia, né? Já havia pessoas aqui. Então, foi uma descoberta para quem, né? Então, nós temos que começar a nossa crítica a partir daí, tá? Ah, os índios, eles não mereciam ficar aqui? Eles não mereciam respeito? Então, nós temos que começar a nossa crítica por aí, tá? São questionamentos que a gente tem que se fazer para interpretar e chegar a reflexões que naturalmente não são nos contadas, tá? Que não são muito retratadas, tá certo? Então, por conta disso, eu vou enviar para vocês um texto, tá?
que, retrata sobre esse período do descobrimento, e que traz essas informações, de como o índio, foi tratado durante o processo de colonização. O que que aconteceu com o índio nesse período, tá? E vocês verão que o texto ele traz essa informação de que o processo de colonização não foi pacífico, que foi na verdade um massacre, né? O índio ele foi massacrado pelos portugueses, eles foram escravizados, serviram de mão de obra, para os portugueses, tá? Então, não foi um processo tranquilo, não foi um processo pacífico, os índios não gostaram da colonização, porque era a terra deles, né? Era o povoado deles, e os portugueses tomaram aquilo deles, impuseram a religião, né? A religião cristã, católica, que veio da Europa, e impuseram como se fosse verdade absoluta aquelas crenças, sendo que os índios já tinham as suas próprias crenças. Então, nós precisamos observar o que aconteceu de maneira crítica, tá? Observarmos essas situações, né, que o Brasil passou, por exemplo, desde a época do descobrimento, para a gente perceber que nós, muitas vezes, analisamos algum acontecimento com o olhar do senso comum, do que todo mundo acha, do que nos contaram, e aí eu já acredito. Nós não podemos ser assim. Nós precisamos buscar as informações verdadeiras, desenvolver os nossos pensamentos, a nossa crítica sobre aquilo, tá? Então eu vou enviar esse texto para vocês, eu quero que vocês leiam e vocês elaborarão um resumo sobre o texto que vocês leram, tudo bem? Então um beijo e qualquer dúvida entre em contato, tá?